Olá, a paz do Senhor Jesus a todos vocês. Hoje nós vamos dar continuação ao nosso propósito de 21 dias de adoração e intercessão. E hoje o tema da nossa oração será orarmos para que venhamos ser cheios do Espírito Santo. Há uma diferença entre ser cheio do Espírito Santo e ter o Espírito Santo? Claro que há uma diferença, né? Há uma diferença entre você ter uma garrafa de refrigerante, né, com refrigerante, e você ter uma garrafa cheia de refrigerante, né? Há uma diferença entre você ter um copo de água e um copo cheio de água, né? Então, há sim uma grande diferença. Então, nós precisamos buscar, sim, sermos cheias do Espírito Santo, sermos guiados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é a garantia da nossa salvação. Sem o Espírito Santo, nós não seríamos salvos, nós não temos garantia nenhuma de salvação. E algumas coisas que nós podemos ver no nosso comportamento, ou ver até mesmo em alguma pessoa, quando você talvez pergunta assim, poxa, como saber se eu tenho o Espírito Santo, se eu não tenho? Uma das primeiras coisas que mostra que uma pessoa ela tem o Espírito Santo é quando ela não vive uma vida de prática de pecado na vida dela. A palavra fala que o Espírito Santo ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E que aquele que pratica o pecado não está no Senhor, né? Nós falamos muito sobre isso, sobre viver uma vida de pecado. Então, quando uma pessoa tem o Espírito Santo, ela não vai ficar vivendo uma vida de pecado, não, ela pode até pecar, né? Mas ela não vai viver na prática do pecado, né? Então, uma das coisas, das primeiras coisas que mostra que uma pessoa tem o Espírito Santo é que quando ela peca, ela vai se arrepender, ela não vai dar continuidade àquelas práticas pecaminosas dela. Então, isso é uma demonstração que a pessoa tem o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo ele não está em nós apenas para nos garantir a salvação e para nos livrar, né, do pecado, nos ajudar a vencer o pecado. Mas ele está na nossa vida para fazer em nós muito mais do que nós imaginamos, né? Então, muitas vezes as pessoas elas não dão tanta importância em buscar pelo Espírito Santo, em ter o Espírito Santo, em ouvir a voz do Espírito Santo, porque ela muitas vezes não entende muito quem é o Espírito Santo, para que o Senhor nos deu. E lá em João, capítulo 14, versículo 16, diz assim: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará convosco. Então, Jesus, ele promete que ele iria para o Pai, mas que ele enviaria outro Consolador, mostrando que o Espírito Santo ele não é um poder de Deus, como muitas denominações falam, né? Muitas denominações negam a divindade do Espírito Santo, a divindade de Jesus. Ontem eu estava lendo um assunto lá de uma determinada religião, que um pessoal parou aqui na minha casa e ficou falando, não, vai lá ler, querendo ir contra aquilo que eu acreditava. E eu falei, vou dar uma olhada lá para ver por que eles pensam assim. E num das matérias que eles estavam falando, que eles acreditavam que a Bíblia diz que Jesus era um anjo, que Jesus transformou ele em filho e mandou ele para a terra. Assim como eles também não acreditavam que o Espírito Santo era uma pessoa, né? Mas a própria palavra diz que o Espírito Santo, ele é uma pessoa, ele não é um poder de Deus, não é a presença só de Deus, não é um arrepio, um sentimento, não. Ele é uma pessoa que o Senhor Jesus, o Senhor Deus, ele nos enviou para que morasse em nós. A palavra diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo.
A palavra também diz que nós não devemos entristecer o Espírito Santo. Então, se fosse um poder, não faria sentido, porque como nós podemos entristecer um poder? Não faz sentido algum, somente as pessoas se entristecem, né? Então, o Espírito Santo, ele é uma pessoa que está com você a partir do momento em que você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, o reconheceu como caminho, a verdade e a vida, ele está com você. Está com você para te ajudar, para te orientar, para ele te ajudar nos momentos da sua oração. Então, saiba disso. Quando você pensar assim que o Espírito Santo ele é um poder, é um arrepio, como muitas pessoas às vezes até pensam, né, que sentir o Espírito Santo e sentir um arrepio. Não, o Espírito Santo ele está conosco, né? No passado, a gente vê menções do Espírito Santo não da forma do Novo Testamento. A gente vê o Espírito Santo se apossando de Sansão, de Saul e também sendo retirado. Até então, o Espírito Santo ele não fazia morada no homem. Ele não fazia morada. Ele apenas vinha sempre quando Deus tinha um objetivo para aquela pessoa, para aquele profeta, para aquele rei. Mas ele não fazia morada. Se a gente vê João 16, versículo 7 diz, mas eu vos digo a verdade. Convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Mais uma vez, mostrando que o Espírito Santo, ele veio fazer morada no nosso coração. A palavra diz assim que o Senhor, ele nos selou com o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele veio de forma definitiva quando Jesus voltou para o Pai. Então, ele falou assim, eu preciso ir para o Pai. Se eu não for para o Pai, o Consolador não virá. Jesus, a forma humana dele saiu. Jesus, homem, como carne, como ele estava, ele foi para o Pai logo após a ressurreição. Mas ele enviou o Espírito Santo para que ele nos ajudasse, ele fosse o nosso orientador. E lá no versículo 13 do capítulo 16 de João também diz, e quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que eu tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então, o Espírito Santo, ele está conosco, é ele quem vai nos orientar, é ele quem vai nos dará poder, a palavra fala, é ele quem vai nos sustentar. Então, nós precisamos buscar sermos cheias do Espírito Santo na nossa vida. Nós precisamos buscar entender como nós podemos ter cada dia mais essa comunhão, esse contato com o Espírito Santo, entender quando ele está falando conosco. Muitas vezes o Espírito Santo fala conosco, só que nós não temos tanta comunhão, nós não temos um ouvido sensível, um coração sensível, nós muitas vezes não damos credibilidade. Muitas vezes ele está dizendo para você abandonar um pecado, para você tomar certa atitude, só que você não consegue ouvir. Nós precisamos buscar cada dia mais estar sensível à voz do Espírito Santo. A gente vê Atos também, que é uma passagem muito conhecida, Atos 1, no versículo 8, que diz assim, mas receberei poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então, Jesus, antes dele subir ao céu, ele fala assim para os discípulos, olha, vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, mostrando mais uma vez que o Espírito Santo não é o poder de Deus, o Espírito Santo, quando nós recebemos o Espírito Santo, nós recebemos o poder através do Espírito Santo. Então, nós precisamos sim, diariamente buscar, cada dia mais sermos cheios. Por que sermos cheios? Porque muitas vezes a gente pode apagar a voz do Espírito Santo na nossa vida. Muitas vezes a gente pode tentar calar o agir dele na nossa vida. Como a palavra fala, nós podemos entristecê-lo.
cometendo atos que desagradam a Deus. Nós podemos deixar de fazer a vontade de Deus. Isso não vai fazer com que ele saia de nós, porque o Espírito Santo ele não sai quando pecamos. Pelo contrário, ele está na nossa vida para nos ajudar a vencer o pecado, né? Então, quando nós pecamos, ele não sai, mas ele nos ajuda a vencer o pecado. Então, nós precisamos aprender a ouvir a voz do Espírito Santo na nossa vida, a andar em santidade, a ter uma comunhão com o Senhor, para que cada dia mais a gente venha ser usado por Ele, para que a gente dê liberdade dEle atuar na nossa vida, dEle nos usar, dEle falar conosco, para que quando nós estivermos orando, a gente possa ver o mover dele na nossa vida, né? Como a palavra diz que nós devemos... A palavra diz que o Espírito Santo, ele intercede por nós porque nós não sabemos como orar. Então, nós precisamos buscar o Espírito Santo para que quando a gente estiver orando, que nós não venhamos orar pela nossa carne, pelo desejo da nossa carne, mas nós venhamos orar de maneira que agrade ao Senhor, para que a nossa oração chegue aos céus com um aroma suave. Então, que nós venhamos estar orando em espírito ao Senhor, que nós venhamos estar cada dia mais sensível à voz do Senhor, para que quando o Espírito Santo falar conosco, a gente saiba, opa, Deus está falando comigo, Deus está mandando fazer isso. Amém? Como Atos, ele diz assim, mas recebereis poder. Que poder é esse? O poder não é como muitas vezes a gente pensa assim, poxa, vamos fazer fogo cair do céu. Não, isso também seria um poder, mas é a força de Deus na nossa vida nos ajudando. Muitas vezes você diz, poxa, eu estou passando por dificuldade, estou tendo fé. É o poder de Deus, é o poder do Espírito Santo em você. Se você tem força para você passar por uma luta e mesmo assim não desistir, é a força. Se você tem fé, se você consegue perseverar, se você muitas vezes decepcionada, mas continua buscando, continua orando, você busca cada dia mais ler a palavra, se santificar, não é por causa de você, mas é a força de Deus, é o poder de Deus na sua vida através do Espírito Santo. Foi o que aconteceu com os apóstolos. Quando nós temos o Espírito Santo, nós conseguimos ver a força de Deus na nossa vida, nos encorajando. A gente vê que antes os apóstolos eles tinham um certo receio, porque quando Jesus ele foi crucificado, eles nem ficaram muito perto, mas quando eles receberam o poder do Espírito Santo na vida deles, eles começaram a ser ousados, eles começaram a ser usados para fazer a obra de Deus. Então, quando nós nós deixamos que o Espírito Santo atue na nossa vida, nós passamos a ser corajosos, nós passamos a ser ousados na oração, passamos a ser... Se alguém chega para você e pede, por favor, ora por mim, porque eu tô com uma doença, você não fica com medo, ai, será que eu vou conseguir orar? Será que... Não, você diz assim, não, eu tenho fé que o meu Deus pode curar essa pessoa. Você vai lá, você ora por aquela pessoa, você ora, você intercede, você busca, você crê fielmente na palavra de Deus, porque o poder de Deus passa a estar na sua vida através do Espírito Santo. Então, nós precisamos sim, diariamente buscar, sermos cheios do Espírito Santo, sermos usadas e ousadas na presença de Deus. Amém? Eu espero que Deus tenha falado grandemente ao coração de cada uma de vocês, em nome de Jesus.